Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um estudo da Palavra de Deus. O nosso canal tem a oferecer aos nossos irmãos comentários acerca de diversos livros da Bíblia. Iniciamos desde o livro de Gênesis e hoje estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos. Quero aqui agradecer a sua companhia, que utiliza o nosso canal como referência para a preparação da sua aula ou da sua pregação. O assunto que vamos estudar hoje está em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 13, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando falamos de obra missionária, estamos falando da propagação do Evangelho de Cristo. Dentro deste assunto, o livro Atos dos Apóstolos pode ser dividido em 3 partes. Até o capítulo de número 7, percebemos que o Evangelho é pregado em Jerusalém. Do capítulo 8 ao capítulo de número 12, o Evangelho é pregado em Samaria. E a partir do capítulo 13, o Evangelho ganha os confins da terra, cumprindo-se assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente que muitos foram responsáveis pela expansão do Evangelho. Porém, o livro Atos dos Apóstolos põe em evidência um dos mais notórios servos de Deus, o apóstolo Paulo, que, ombreado com outros servos de Deus, espalharam a semente do Evangelho sobre toda a terra. Atos capítulo 13 nos informa que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, e entre eles estava Paulo e também Barnabé, que segundo a Bíblia estavam jejuando e servindo ao Senhor quando o Espírito Santo lhe dá a sua chamada missionária. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Nesta passagem, temos o padrão bíblico de como uma igreja local deve se comportar frente à obra missionária. Em primeiro lugar, a obra missionária tem origem no Espírito Santo. É Ele quem escolhe e também capacita aquele que será enviado como missionário. E em segundo lugar, cabe à congregação ou à igreja local a responsabilidade de reconhecer o chamado que determinado servo de Deus tem e também enviá-lo para a obra missionária. A imposição de mãos que foi realizada pela igreja de Antioquia é muito mais do que apenas autorizar, mas é também um compromisso que a igreja local assume em sustentar aquele serviço missionário, assim como também se responsabilizar tanto pela vida do missionário como também pela sua família. Vemos agora as características da chamada de Paulo. O propósito da chamada: levar a Cristo aos gentios, aos reis e também aos israelitas. O preço da sua chamada: ele padeceria em prisões e tribulações. A estratégia da sua missão: ele sempre iniciava seus ensinos e pregações pela sinagoga dos judeus. E a dimensão da sua chamada: ele seria enviado aos gentios de longe. A sua base missionária era Antioquia. Suas viagens iniciavam e terminavam na cidade de Antioquia. A comissão divina de Paulo era ser ministro e testemunha do que viu e do que ainda lhe seria revelado, para abrir os olhos dos gentios,
convertê-los à luz e de Satanás a Deus, para a remissão dos pecados. Atos capítulo 26, do 16 ao 18. A partir de agora, vamos comentar as 3 viagens do apóstolo Paulo. A dinâmica do nosso comentário será a seguinte: primeiro vamos interpretar o mapa e, em segundo lugar, traremos 2 fatos mais relevantes dentro de cada uma das viagens e, no último ponto, estaremos abordando em uma tabela os principais fatos que ocorreram em cada uma das viagens. Vamos seguir ao nosso comentário. A pé, de cavalo ou de barco, o apóstolo Paulo viajou pelas cidades da sua época, pregando o evangelho, abrindo igreja e preparando obreiros para que ficassem em cada uma dessas igrejas. A obra que ele realizou na sua primeira viagem missionária teve como companheiro o servo de Deus chamado Barnabé. Vamos conhecer algumas informações acerca de Barnabé. Era homem de família judia, da tribo de Levi, parente do evangelista Marcos, alguns dizem que é primo ou tio. A tradição o considera como um dos 70 discípulos de Cristo. Barnabé representou os apóstolos em Antioquia e foi uma espécie de instrutor de Paulo no início da sua nova vida em Cristo. O levita Barnabé é descrito como um homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé. Atos, capítulo 11, do verso 22 ao 25. Vamos agora, com o auxílio de um mapa da Bíblia de Estudo Pentecostal, conhecer o roteiro da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. Na ocasião desta primeira viagem missionária, o evangelista Marcos também o acompanhou em parte desta viagem. A viagem missionária de Paulo inicia em Antioquia da Síria, onde fica a igreja que o enviou. Ele desce para Chipre, passando por Salamina e Pafos, e depois sobe, passando por Perge, em direção a Antioquia da Pisídia. Note que temos 2 Antioquias aqui no mapa. Então, ele segue passando por Icônio, Listra, até chegar em Derbe. Deste ponto, ele retorna fazendo o mesmo caminho, porém de Perge encurta o caminho, indo direto para sua igreja em Antioquia da Síria. Vamos destacar para os nossos irmãos 2 fatos que marcaram a primeira viagem missionária. O primeiro fato que destacamos ocorreu na cidade de Pafos. Paulo busca pregar a palavra a um procônsul chamado Sérgio Paulo, porém era atrapalhado por um certo judeu, mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus. Paulo, cheio do Espírito Santo, o repreendeu, determinando que ficasse cego, e no mesmo instante já não enxergava. Então, o procônsul, vendo o que aconteceu, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Atos, capítulo 16, do 6 ao 12. O segundo fato que destacamos como marcante na primeira viagem missionária ocorreu na cidade de Listra. Em Listra morava um coxo de nascença, que nunca tinha andado e pela oração de Paulo foi milagrosamente curado. A Bíblia diz que ele saltou e andou, diz o texto sagrado.
Na ocasião, os moradores da cidade tentaram adorar a Barnabé, o chamando de Júpiter, e a Paulo chamando de Mercúrio, referência a deuses que eram adorados naquela época. Os apóstolos, com dificuldade, conseguiram impedir a idolatria ao seu favor. Atos capítulo 14, do verso 8 ao 20. De forma resumida, vamos ver agora alguns outros fatos que marcaram a primeira viagem missionária. Fatos da primeira viagem missionária. Antioquia da Pisídia foram perseguidos e expulsos da cidade. Também passaram por Icônio, ganharam muitas almas, porém sofreram uma tentativa de assassinato. Em Listra, Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade. Em Derbe, fizeram muitos discípulos. O texto embaixo diz: embora tenham passado por muitas adversidades, ao retornarem à igreja de Antioquia, este foi o resumo da viagem. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Um grande exemplo para nós. Sofreram muito, porém só contaram vitórias. Entre a primeira e a segunda viagem missionária, nós temos um evento bíblico chamado de Concílio de Jerusalém. Nós ainda iremos estudar este assunto. Após o Concílio de Jerusalém, segue-se o texto bíblico falando acerca da segunda viagem missionária. Temos à nossa frente o mapa da segunda viagem de Paulo, onde, saindo novamente da sua igreja sede em Antioquia da Síria, os apóstolos sobem para Tarso e executam todo este percurso, conforme estamos podendo ver no mapa, e passa por várias cidades até chegar na cidade de Jerusalém. E de Jerusalém ele sobe para Antioquia novamente. No mapa, entre as cidades de Listra e Derbe, foi onde Paulo conheceu a Timóteo e levou consigo para a viagem missionária. Um pouco mais à frente, na cidade de Troade, Paulo teve uma visão, muito conhecida pelos nossos irmãos, onde um varão, um homem, lhe dizia: passa Macedônia e ajuda-nos. Nesta segunda viagem missionária, o companheiro de Paulo é Silas. Vejamos algumas informações acerca deste homem de Deus. Silas, ou Silvano, assim como Paulo, era um judeu com cidadania romana. Fez parte do Concílio de Jerusalém e por este foi enviado oficialmente a Antioquia para esclarecer aos irmãos todas as decisões do concílio. Tinha grande habilidade no ensino da palavra e era reconhecido como profeta entre os irmãos. Silas é o companheiro de Paulo em sua segunda viagem missionária. Um dos fatos posto em evidência na segunda viagem missionária de Paulo ocorreu na cidade de Filipos, que é da Macedônia. Lembra da visão que Paulo teve? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Filipos faz parte da Macedônia. Local em que Paulo repreendeu um espírito de adivinhação de uma jovem e esta foi liberta. Acusados de perturbação da ordem, Paulo e Silas foram presos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, diz a Bíblia Sagrada, quando o sobrenatural aconteceu e foram soltos da prisão. Nesta ocasião, foi salvo o carcereiro, juntamente com toda a sua família.
Glória a Deus por isso. Atos, capítulo 16, do verso 16 ao 36. O segundo fato em evidência na segunda viagem missionária ocorreu na cidade de Atenas. Paulo foi convidado ao Areópago para explicar acerca de Jesus e acerca da ressurreição. Na oportunidade, pregou usando uma frase de um altar que dizia: ao Deus desconhecido. Paulo então anuncia a Cristo, o Criador de todas as coisas, e com poder de julgar e condenar o homem. Porém, chamava-os ao arrependimento, e muitos creram na pregação de Paulo. Atos capítulo 17, do 15 ao 34. Outros fatos que ocorreram na segunda viagem missionária de Paulo. Na cidade de Filipos, Paulo e Silas foram açoitados e presos. Em Tessalônica, alguns judeus, uma multidão de gregos e não poucas mulheres converteram-se ao Senhor. Na cidade de Bereia, receberam a palavra e, examinando as Escrituras, creram nos apóstolos, e muitos foram salvos. Na cidade de Corinto, Priscila e Áquila se juntaram aos apóstolos. Judeus blasfemavam enquanto gentios aceitavam a palavra de Deus. O texto abaixo diz: depois que Paulo raspou a cabeça por causa de um voto, passou pela cidade de Éfeso, onde pregou para judeus, e depois passou por Jerusalém. Tendo saudado os irmãos daquela localidade, retornou para a igreja de Antioquia, a sua base ministerial. Atos capítulo 18, do verso 18 ao 22. E aqui se encerra a segunda viagem missionária. Temos à nossa frente o mapa da terceira viagem missionária. Nesta viagem missionária, Paulo repetiu diversas cidades que ele já havia passado e ele retornava ensinando e exortando os irmãos a perseverarem na fé cristã. Como pode ser visto no mapa, o percurso de Paulo inicia novamente na sua igreja base, a igreja em Antioquia. Iniciando novamente por Tarso, passa por várias cidades que já havia anunciado a palavra, e inclui outras cidades, como agora a cidade de Esmirna e também Pérgamo, que são as mesmas do Apocalipse. Dali, ele sobe para Macedônia e em Bereia inicia uma viagem pela costa do mar, descendo até Corinto. Voltando por Bereia, ele segue de volta até a cidade de Troade. A partir deste ponto, ele vem descendo no mapa, provavelmente retornando, mas sua viagem não acaba em Antioquia, mas na cidade de Jerusalém. Nesta viagem missionária, Paulo é acompanhado por diversos companheiros: Erasto, Timóteo, Gaio, Aristarco e posteriormente junta-se a ele Sópatro, Segundo, Tíquico e Trófimo. O primeiro fato que colocamos em evidência na terceira viagem missionária ocorreu na cidade de Éfeso, onde Paulo passou 3 anos. A terceira viagem missionária trouxe grande avivamento no território da Ásia, que são o mesmo território das 7 igrejas do Apocalipse, onde houve batismo de poder, línguas estranhas e profecias. Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Até lenços do seu corpo curava e expulsava demônios. Pecadores confessavam seus pecados e bruxos abandonavam a sua magia. Multidões se renderam a Cristo, abandonando a idolatria à grande deusa Diana
dos Efésios. Atos, capítulo 19, do verso 1 ao 41. O segundo fato que pomos em evidência na terceira viagem missionária ocorreu na cidade de Troade. Era um domingo, quando juntaram-se para o partir do pão. Paulo começou a ensinar e estendeu-se até meia-noite. Um jovem chamado Eutico, sentado na janela, dormiu enquanto Paulo pregava, caindo do terceiro andar e morreu. Paulo orou pelo jovem, que ressuscitou, e todos foram consolados. Depois do ocorrido, Paulo subiu, comeu pão e continuou pregando até o dia amanhecer. Atos capítulo 20, do verso 6 ao 12. Outros fatos que marcaram a terceira viagem missionária ocorreram em 3 cidades. Em Éfeso, diversos judeus endureceram o coração e falavam mal do caminho do Senhor. Houve também perseguição religiosa por motivos econômicos, pois os que lucravam com a idolatria estavam perdendo seus fregueses. Na Grécia, ciladas foram postas pelos judeus para capturar Paulo, e na Ásia, mais ciladas foram postas pelos judeus para capturar Paulo. Porém, ambas as ciladas em ambas as cidades não tiveram sucesso. A frase abaixo diz o seguinte: Paulo finaliza sua última viagem missionária e agora deveria partir para Jerusalém. Direcionado pelo Espírito Santo, estava ciente que o fim da carreira se aproximava, mas não antes de muitas prisões e tribulações que este servo de Deus ainda passaria. Aqui finaliza a terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo agora se direcionaria à cidade de Jerusalém. E revelado pelo Espírito Santo, Paulo tinha 2 grandes certezas. A primeira é que na cidade de Jerusalém ele seria preso. E a partir desta prisão se iniciaria um grande e doloroso processo de prisões e julgamento. A segunda certeza que Paulo tinha é que os irmãos das igrejas que ele abriu e discipulou jamais veriam seu rosto novamente. Paulo, então, declara algumas palavras de despedida e de grande emoção àqueles irmãos que estavam com ele na partida para Jerusalém. Eu gostaria de dividir com os irmãos algumas das suas palavras. Atos, capítulo 20, a partir do verso 24, disse assim o apóstolo Paulo: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos vocês, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo finaliza suas despedidas utilizando uma referência bíblica que são palavras de Jesus. Ele diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Excelentes palavras para quem doou tanto da sua vida pela obra missionária. Quando Paulo finaliza as suas palavras de despedida, ele dobra os seus joelhos e começa a orar.
Os irmãos que estão ali com ele também começam a orar juntamente com Paulo. E quando todos finalizam aquela oração, Paulo se levanta e um grande pranto toma conta daquele lugar, onde os irmãos abraçam o apóstolo e beijam o seu pescoço, se despedindo pelo conhecimento que tinham, nunca mais veriam o rosto do apóstolo Paulo. Aqui finaliza a obra missionária de Paulo com esta despedida. E nós finalizamos também o nosso comentário com a convicção e esperança de um dia poder ver o rosto deste grande homem de Deus. Que esta esperança seja viva e permaneça em nossos corações. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.